E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius, também sou conhecido como Branco Bran, eu sou professor e sou rapper também. Por isso que quando eu falo fazendo assim, a geografia. Hoje a gente vai fazer um vídeo resolvendo questão do Enem, beleza? A gente vai entender um pouco como que funciona aí o raciocínio para poder fazer uma questão de geografia. Não é nada difícil, pô, eu sei que você sabe, eu vou te ajudar a entender essa lógica e vamos comigo. Então, sem mais delongas, para a gente poder começar o vídeo numa paz, eu só vou fazer aquele pedido de esmola que não tem como, né, meu parceiro? Eu tenho que te pedir, faz o favor, se inscreve no canal, dá o joinha, curtidinha, pô, a valorização é quase que o dinheiro de hoje em dia. Vai lá, ajuda o produtor de conteúdo. Manda aí pro seu professor, pro seu amigo que está estudando para o Enem. Tenho certeza que vocês vão se amarrar e vai rolar de uma maneira interessante. Show? Então, vamos lá. Primeira questãozinha. Escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Esses escudos são constituídos por rochas cristalinas magmático-plutônicas, formadas em eras pré-cambrianas ou por rochas metamórficas, material sedimentar do Paleozoico. São resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas. Correspondem a 36% da área territorial e dividem-se em duas grandes porções: o escudo das Guianas, norte da planície amazônica, e o escudo brasileiro, porção centro-oriental brasileira. A fonte que a gente tem é aí do Ambiente Brasil. As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil por concentrarem. Agora é o momento de você dar pausa no vídeo e tenta responder essa questão aí antes de mim. Fechou? Fechou? Galera, se essa belezinha aqui só pode ter uma alternativa certa, essa alternativa certa será a letra C, jazidas de minerais metálicos. Olha só, letra A diz sobre fontes de águas termais. As fontes de águas termais acontecem sim em algumas estruturas geológicas bem específicas, normalmente envolvendo rochas ígneas e rochas metamórficas, algo também bastante comum aos escudos cristalinos, né, aos escudos antigos. Mas, primeiro, quando a gente fala de fonte de água termal, a gente está falando de um processo que é extremamente recente, está acontecendo agora. Por exemplo, no Brasil, em Caldas Novas ou Poços de Caldas, nós temos essas fontes termais. E como a questão está chamando a atenção para o tempo, eu acho esse um caminho interessante para eliminar a letra A, mas principalmente porque pergunta sobre a importância econômica do Brasil concentrar. E nós não concentramos várias fontes de águas termais. Como essas fontes elas podem ocorrer em bacias sedimentares ou em escudos cristalinos, isso já eliminaria a questão. Mas é também bom entender que as fontes termais não são tão responsáveis assim por mover a economia do Brasil. Claro, as fontes termais têm uma importância muito grande do ponto de vista regional, da economia local, porque vai movimentar o turismo, por exemplo. Mas isso não é importante de maneira geral para mover a economia como um todo, entende? A gente precisa entender a escala de abordagem que está sendo tratada aqui. Sobre afloramento de salgema, necessariamente a gente está falando sobre rocha sedimentar, beleza? Salgema é o nome dado ao cloreto de sódio, acompanhado de cloreto de potássio e cloreto de magnésio, que ocorrem em jazidas na superfície terrestre. Esse salgema ele pode ser utilizado, por exemplo, para indústria química, na produção de soda cáustica, cloro, ácido clorídrico, só ocorre em regiões de bacias sedimentares. Então, não tem relação com esses escudos cristalinos que a questão está chamando. Letra D fala sobre esses depósitos de calcários agrícolas. Gente, calcário é uma rocha sedimentar, é uma acumulação natural de calcário em determinada área, beleza? Uma rocha sedimentar carbonática, composta principalmente pelos minerais calcita e aragonita, mas é essencialmente sedimentar. E quando a gente fala de calcário agrícola, a gente está falando da técnica da calagem, beleza? Técnica utilizada na agricultura para corrigir a acidez do solo e fornecer cálcio e magnésio para as plantas. Quando a gente fala sobre reservas de combustíveis fósseis, a lógica é a mesma. Reservas de combustíveis fósseis só ocorrem em bacias sedimentares, gente. Beleza? Pensa em petróleo.
Petros de pedra e óleo, óleo de pedra. Se a gente fala sobre organismos que já foram vivos, eles só podem estar em rochas sedimentares. Os restos desses animais, ou dessas plantas, ou dos corais, no caso do petróleo, só podem ser preservados em rochas sedimentares. Rochas metamórficas, elas com muito calor e muita pressão se transformam quimicamente, mas esse calor e essa pressão destruiria qualquer registro fóssil. Quando a gente fala sobre rocha ígnea, que é o outro tipo de rocha, ela só ocorre a partir da cristalização do magma, algo que também destruiria esses registros fósseis. Então, só poderia ser rocha sedimentar. Então, as jazidas de minerais metálicos aparecem aqui como principal característica, sim, dos escudos cristalinos, porque a cristalização do magma normalmente gera esses minerais metálicos. E quando a gente fala da importância econômica disso no Brasil, gente, preciso nem dizer, né? Desde a colonização do Brasil, uma das principais atividades econômicas aqui é a mineração. E nós sabemos muito bem disso. Outra questãozinha aí pra gente. Essa aqui mostra, né, a Pangeia pra gente, esse grande continente único que a teoria da deriva continental, Alfred Wegener, vai nos mostrar que existe, né? Depois é uma teoria que vai ser melhor aprofundada com a tectônica de placas. E a questão diz assim, em 2019, a divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade do ou da. Pausou aí, vê se você consegue fazer. Alternativa A fala sobre ciclo hidrológico. Galera, foram os rios que separaram os continentes? Não, né? Processo erosivo também, será que foi? Não. Bom, será que foi a estrutura geológica? Será que foi as placas tectônicas que se moveram e o movimento dessas placas foi o que gerou a divisão desse supercontinente Pangeia? Sim, né, galera? Estrutura geológica, esse é o nosso gabarito. Índice pluviométrico falaria sobre o número de chuvas. Será que foram as chuvas as responsáveis? Não foram. E pressão atmosférica também não, né? Pressão atmosférica está ligada ao movimento de massa de ar, não tem influência nenhuma. Se você reparar aqui, a gente está falando entre fatores endógenos e exógenos do relevo. E os responsáveis por essa divisão dos continentes foram os endógenos. E aqui a gente só tem uma opção que representa esse grupo, a estrutura geológica. Rapaziada, aí nós temos um clássico, Wilson Teixeira, Decifrando a Terra. Todo mundo que passou pelo curso de Geografia precisou ler esse livraço aí. Recomendo muito. Bom, no esquema tá aí, né, alguns fósseis que foram preservados em algumas rochas. E a questão vai perguntar que tipo de rocha que pode preservar esses tipos de fósseis. Olha lá, ó. O esquema mostra depósitos que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são... Nós já vimos no início do vídeo que para preservar fóssil só rocha sedimentar, porque rocha magmática e rocha metamórfica, por causa do calor e da pressão, vai destruir esses fósseis. Então, pausa o vídeo e me diz, alternativa B ou alternativa D? O nosso gabarito será a alternativa B, sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos sedimentos. Bom, galera, nós tivemos alguns animais que foram morrendo e eles foram sendo parcialmente ou totalmente soterrados por esses sedimentos. E é o fato de terem sido soterrados que os preservou. Se você não sabe o que significa litificação, anota aí. Litificação é o processo que transforma sedimentos soltos em rochas sedimentares. E ela acontece quando os sedimentos são soterrados em sequências espessas e mais espessas de sedimentos. Beleza? Então, tá aí o nosso gabarito. A letra D dizia sedimentares, já que cada uma dessas camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada. E não é erosão, né, gente? Erosão é retirada de sedimentos. O que a gente está falando aí é de deposição de sedimentos. É o processo final da erosão, beleza?
não tem relação, então, com erosão, e sim com deposição de sedimentos. Aí que está o erro. Aí que tá o pulo do gato. Cara, vamos para a última questão, porque se eu fizer muitas outras também, o vídeo fica muito longo e vocês não assistem. Eu quero saber se vocês querem mais conteúdos como esse. Se vocês quiserem, deixa no comentário, por favor, para eu saber. Essa questão diz assim: no semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade detalhada para a observação dos fenômenos ao longo dos tempos presenciados na natureza, em especial para a previsão do tempo e do clima, utilizando como referência a posição dos astros, constelação e nuvens. Conforme os sertanejos, a estação vai ser chuvosa quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha por detrás de uma barra de nuvens, mas se surgir prateada, é sinal de seca. É muito bonito isso, né? A gente está falando sobre senso comum e é muito triste ver que algumas pessoas acreditam que o senso comum é descartável. Não é. Olha que coisa linda. Muitas vezes é a partir da observação incorporada à cultura através da tradição que essas informações vão passando e, de fato, elas, mesmo não tendo uma explicação científica, elas estão de acordo com a realidade, né? Não é uma mentira. Eu só não sei exatamente como o processo se dá, mas eu sei que se a lua aparecer vermelha, vai ser estação chuvosa. E se ela vier prateada, é seca. É incrível isso. Bom, o texto, né, vai estar aí referenciado para você e o comando da questão diz: o texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pela... Pausa o vídeo e tenta desembolar. Bom, a alternativa A diz técnica científica. Não é isso, né, rapaziada? Não tem ciência aí, é observação, é empiria, é prática, tá? Não tem um método científico sendo posto para entender se a lua é vermelha, chuvosa, se é prata, é seca. Não tem nenhuma explicação científica. Então não pode ser. Experiência perceptiva. É através da percepção, é através da observação, é através de como o sujeito se vê no mundo e entende o mundo? Sim, né, rapaziada? Então será experiência perceptiva. Lindo demais. É negação das tradições, como diz a letra C? Não, reafirmo as tradições, reafirmo aquilo que eu aprendi com meus antepassados sobre a cor da lua e a estação que virá após ela. É padronização das culturas? Não, isso é uma cultura regional, nordestina, como está trazendo para você aí, do semiárido, do sertanejo. Tá? Se a gente estivesse falando sobre uma padronização das culturas, não teria esse recorte regional, seria algo mais global. E sim, existe uma padronização das culturas. Essa é a tendência da globalização, né? E é uniformização das informações? Não, né? Padronização das culturas e essa uniformização das informações meio que falam sobre a mesma coisa. E não é isso. Eu estou ressaltando um caráter regional de cultura sertaneja, da observação desses sujeitos sobre o espaço geográfico. Isso é incrível, de verdade. Eu amo geografia. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, se vocês gostaram, deixa aí no comentário, pede para eu fazer mais, para eu saber se é de teu interesse. Porque se você não me falar, eu vou tentar outras coisas. Vou arriscar uma videoaula, vou arriscar um pocket gel, vou arriscar uma outra coisa que eu sei que a galera tem curtido, beleza? Vai ficar alguns vídeos aí no final, recomendado para você. Recomendo que você clique, que divulgue o canal, porque vou ficar bastante feliz com isso. Dá um trabalhão editar essa treta, tá? Tá boa, ajuda aí. Tamo junto.